A segmentação geográfica no Google pode te fazer vender mais ou acabar com a sua verba. Se liga no vídeo aí. Olá, meu nome é Guilherme Vital, eu trabalho com marketing e comunicação há 16 anos e há 12 anos eu trabalho com o Google. Atualmente estou focado na gestão de tráfego pago com o Google Ads para pequenas empresas. A segmentação geográfica é sim um item que pode ajudar muito a sua empresa a vender mais, porém, se ela não for usada corretamente, ela vai acabar com a sua verba e você vai ter uma imagem negativa que o Google não dá resultado. Imagine que você vende produto e essa é uma questão que alguns clientes apontam assim, quando ele tem esse primeiro contato com o Google: eu quero vender nacional, e às vezes o cara não tem frete em determinadas cidades, ele não tem condições interessantes, ele não tem prazo. Por exemplo, eu estava conversando com um cliente tem pouco tempo sobre o perfil de consumidor dele. Ele falou: Guilherme, meu consumidor não está preocupado com preço, ele está preocupado com prazo de entrega. Então, ele falou assim: eu tenho que segmentar onde eu consigo entregar rápido, porque ele quer rapidez, quer agilidade. Então, tem de observar isso. Não adianta você talvez querer mais mercados e você vai ser ineficiente nesses mercados. Você vai vender uma vez e não vai conseguir vender mais naquele mercado. Então, ou seja, o seu custo de aquisição de cliente vai ficar mais caro, cada vez mais caro. Bom, você pode trabalhar no Google quando esse é o primeiro contato do consumidor, quando isso é o primeiro contato, do cliente, do empresário. Com o marketing digital, ele pode cair na tentação de querer escolher vários locais, porque talvez seja a primeira vez que ele tenha a possibilidade de marcar os pontinhos no mapa e eu quero aparecer aqui. Porém, quando você aparece em várias cidades, se você não tem as características para atender aquele consumidor, você vai gastar a verba à toa. E se você tem, por exemplo, a grande maioria das pequenas empresas tem verba limitada, você tem R$1.000, R$10.000 para fazer uma campanha em uma cidade, você vai ter um nível de impressões, um nível de clique, um nível de cobertura daquela região. Se você pegar esse mesmo R$1.000 ou R$10.000 e expandir para o Brasil, R$10.000 para o Brasil, dependendo do segmento, não é, principalmente quem trabalha com o consumidor final, é praticamente nada, tá? Bom, você pode trabalhar em segmentação por Brasil inteiro ou por estados, cidades ou regiões. Mais de um estado. Pensando no estado, quanto maior a quantidade de pessoas, maior consumo de internet, maior concorrência. Então você tem São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná são os estados que tem maior consumo, sendo que São Paulo é disparado o maior, tá? Praticamente 40% da audiência, não só da mídia digital, mas da mídia tradicional. Eu trabalhei muito tempo com mídia, está concentrado em São Paulo, tá bom? Em cidades, repete um pouco, mas entra em Brasília. Então você tem São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília e Curitiba, são as cidades que têm maior consumo. Então é muito importante, antes de entrar no mercado de São Paulo, entender se você realmente tem condições para competir, não só de verba de mídia, mas sim de preço de produto, prazo e outras condições, tá? A gente de vez em quando faz algumas estratégias para tentar driblar um pouco essa dificuldade, porque essa dificuldade não é privilégio de ninguém, é comum à grande maioria dos pequenos empresários que tem verba limitada. O cliente do segmento B2B, industrial, ele tinha uma demanda de veicular nacional, a verba limitada, como muitas pequenas empresas, e aí a gente, para fugir, né, dessa escassez aí de verba e tentar encontrar uma estratégia para conseguir melhor resultado, conseguir ser permanente ali no cliente, porque a venda dele é B2B e ela é uma venda de ciclo longo, a gente pegou o fluxo de venda de um ano e aí comparamos as cidades, elas repetiam em algumas cidades, que dava um número total de aproximadamente 90 cidades, entre grandes, de todos os tamanhos. E a gente divulgou a partir de então somente nessas cidades para buscar os clientes, e essas cidades, coincidentemente, são cidades que têm algum polo industrial por conta do segmento que ele atua, né? Então não era coincidência o cliente ter vindo dessas cidades. E indústria não é uma coisa que o polo industrial não é uma coisa que de um dia para a noite você cria, né? É diferente de consumidor final, que você tem que saber mais informações para você segmentar a região geográfica. Bom, em termos de região menor, assim, bairros, é possível você trabalhar com raio de cobertura. Então você determina um raio de 10 km, 10 km, 15 km, 200 km.
Você pode trabalhar isso até com produto. Esse produto aqui eu tenho, ele é viável eu trabalhar com ele nesse preço, nesse prazo, num raio menor. Tem produto que você pode trabalhar com um raio maior, talvez ele tenha um ticket médio maior e absorve isso, de você atingir mais mercado. Lembrando que quanto mais mercado, mais região geográfica, mais concorrentes vão entrar, então você vai precisar de ter mais verba para isso, tá bom? Em regiões, a gente tem algumas estratégias interessantes. Então, eu tenho clientes, por exemplo, que trabalham concentrado em região de condomínio, de luxo, região nobre, região de sítios, sítios de fim de semana. Tem clientes que trabalham com regiões, concentração de empresas, de indústrias, mineração e também na área de imóveis. Você foca uma determinada região que é uma região importante para quem trabalha com imóveis, que é o público primário. Bom, esses são só alguns exemplos que eu posso passar nesse momento, mas é possível fazer. Esses são alguns exemplos que eu queria passar para você, para entender como é importante a segmentação geográfica e ela tem de ser coerente com a sua estratégia comercial. Beleza? Obrigado e até mais.